Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola e nós estamos aqui no super curso de língua portuguesa do Aprovação Ágil, dando continuidade ao nosso segundo módulo, o módulo sobre semântica. Lembra que eu contei para você a grande estrela das provas de língua portuguesa da contemporaneidade? Vamos conhecer nesta videoaula mais um pouquinho sobre ela e todos os benefícios que ela pode trazer a você e a resolução de suas questões a partir de agora. Começo convidando você para a leitura de um texto, é uma sequenciazinha de 3 slides, e logo depois volto aqui para comentá-los junto com você. Pode ser? Bora então! Está aqui o nosso slide de abertura, então, Semântica 2, a nossa aula 5. Vamos para o slide seguinte, começando o conteúdo desta videoaula. Interpretar um texto, lembra que eu falei semântica, interpretação, tudo junto, tudo relacionado? Interpretar um texto nada mais é do que identificar o teor semântico, ou seja, o substrato semântico, ou seja, o significado daquilo que você está lendo, não é? Do que foi ali codificado. E por codificado, entendamos aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito, ok? De maneira a atribuir um sentido claro, específico àquilo. Então, eu tomo contato com uma codificação, um texto, e a partir da leitura que faço e a devida atribuição dos significados, é que eu vou conseguir entender a comunicação ali posta, ali veiculada. Nesse processo, você não pode fazer qualquer leitura, muito menos aceitar todas as leituras como verdadeiras, plausíveis e cabíveis. Interpretar é, entre outras coisas, selecionar aquilo que é possível ou não ser aceito como uma hipótese de leitura sustentável. Vou fazer meu comentário já aqui, galera. Presta atenção nisso. O que é construir uma hipótese de leitura? Essa é uma situação muito clássica, né? Todo mundo já passou por isso numa prova escolar, por exemplo. Quando havia questões de interpretação de texto, o aluno vai lá, né, talvez você tenha ocupado o papel desta personagem, o aluno, em algum momento da sua vida. O aluno vai lá revoltado e fala para o professor ou para a professora, mas professor, isso aqui não é interpretação, não é o que eu entendi, então tá correto, porque eu entendi dessa forma. Calma lá, cidadão. Calma lá. Vamos entender uma coisa. Interpretação de texto não pode ser tudo. Porque se for tudo, paradoxalmente é nada. Porque então o leitor pode atribuir o significado que ele quiser àquilo que ele leu. Nós sabemos que não é assim. Se existe a figura do autor ou dos autores, pensando numa codificação coletiva, é porque essas pessoas ou essa pessoa tem algo a dizer, tem objetivos para aquela sua escrita, tem ideias a serem transmitidas. E aquilo que se deve interpretar não pode estar tão longe das intenções de quem escreveu. Né? Então, há limites para a interpretação. Por mais que uma determinada leitura sugira desdobramentos, eu tenho que saber o exato ponto em que param as palavras do autor e começa a minha interpretação, os meus desdobramentos para aquilo que li, para aquilo que foi codificado e que agora, neste momento, estou recebendo. Então, ter uma hipótese de leitura sustentável significa que, ao ler e interpretar o texto, eu me valio, né, do meu conhecimento para decodificar aquela codificação, atribuindo o justo significado àquilo que ali foi colocado. Tá? Então, nem fui tão longe, né? E também não fiquei naquela interpretação muito estrita, muito limitada. Há de se saber ali, pensem na semântica, minha gente, como uma chavinha, é literalmente isso, né? Em que você vai deslocando para lá e para cá. Lembra que eu falei do joystick, né? Do controle do videogame? Em que você vai conduzindo o significado de uma maneira dentro das possibilidades de coesão e coerência. Né? Eu preciso que a leitura que vou sugerir para um texto esteja embasada, de fato, naquilo que recebi. Tá? Então, ser sustentável em relação à criação e sustentação de hipóteses é você propor uma leitura embasada no texto. Uma leitura que você facilmente pode comprovar recorrendo ao texto, voltando ao texto e dizendo, né, olha, banca examinadora, estou afirmando isso baseado neste seguinte trecho.
Isso seria uma sustentação de leitura. Você está indo para a direção que o texto permite que você vá. Então, a semântica nos ajuda a fazer essa regulagem, essa calibragem do significado ali posto e trabalhado pelas palavras que compõem o texto, certo? Volto aqui agora para o meu próximo slide. É a semântica que nos oferece a caixinha de ferramentas de que precisamos quando vamos trabalhar com a leitura e a interpretação de textos. Os fundamentos semânticos nos ajudarão a fundamentar a leitura que fazemos dos textos que lemos, ouvimos, observamos e, se necessário, reagimos a eles produzindo respostas, contestações ou objeções àquilo que foi recebido. Então, veja, o que significa ser a caixinha de ferramentas? Significa que a semântica, sim, vai nos oferecer tudo aquilo de que precisamos para criar e para sustentar a nossa hipótese de leitura. Aí entra, inclusive, minha gente, o conhecimento gramatical. Quando falamos de semântica, não se esqueçam disso, tenham isso sempre em mente, estamos falando de gramática, porque estamos lidando com a língua. Tudo que diz respeito à língua é abalizado pela gramática. Então, a semântica, né, como parte constituinte da gramática, vai lá com as suas ferramentas e nos possibilita sustentar a leitura que fazemos do texto. É claro que muitas vezes, para justificarmos as nossas leituras, as leituras que fazemos, nós nos valemos, por exemplo, do conteúdo gramatical. Então, preposições, conjunções, advérbios, a coordenação ou subordinação de períodos, essas todas são ferramentas igualmente válidas para a sustentação semântica de uma leitura. Tá? Então, é por isso que eu disse para você, a partir do momento em que pegamos, né, a semântica como guia, como norte, nós vamos entender que absolutamente tudo, todas as etapas do pensamento gramatical são regidas pela semântica. Há sentido em tudo aquilo que a gramática faz. Há sentido em todos os fenômenos observados, nomeados, descritos, regulamentados pela gramática. Tá? Então, essa busca incessante pelo sentido, ela é a tônica das provas, porque é assim que deve ser. É dessa forma perdão, que nós devemos lidar com os fenômenos todos da língua, certo? Então, procurando ferramentas semânticas ou não, podem ser simplesmente gramaticais, que justifiquem, que comprovem a leitura que fazemos dos textos, ok? Voltando aqui para o nosso próximo slide, as provas da contemporaneidade, como digo para você a todo momento, têm exigido dos candidatos cada vez mais a habilidade de lidar com diferentes tipos de texto, diferentes codificações, extraindo de todos eles o máximo possível de informações, mobilizando para isso todo um vasto repertório de análise e senso crítico que só pode ser construído e consolidado por meio de um sólido conhecimento dos mecanismos semânticos de articulação do texto. Vamos a essa conversa, minha gente? Hoje é muito comum você ver nos editais leituras de textos verbais e não verbais. O que o edital está propondo quando ele lança isso para você? O conhecimento, que é um fato, ok? De que texto não é feito só de palavras. O texto não é algo composto pura e simplesmente de palavras. É que na maior parte das vezes, na maior parte das ocorrências, sim, trabalhamos com textos que são veiculados de forma verbal, ou seja, por meio do uso de palavras. Então, eles acabam sendo as grandes estrelas das provas. Porém, isso tem mudado. As provas trazem hoje questões, por exemplo, que implicam a análise de gráficos, figuras, informações, legendas, fotos, desenhos, charges, tirinhas, para testar o poder de análise do candidato, né, frente a diferentes tipos de texto. Então você consegue entender que a necessidade de comunicação é tão maior que a língua que nós, seres humanos, nos utilizamos de diferentes recursos para dar cabo desse processo? Nós temos muitas formas de comunicarmos aquilo que pretendemos aos nossos interlocutores. As palavras, embora correspondam à maioria, a grande, a enorme maioria dos casos, não significa que só de palavras vive o homem. Gestos,
Gente, dentro de uma conversa, enquanto conversamos com as pessoas, nossos gestos faciais, as mãos, se você é de família italiana como eu, né? Fala com as mãos o tempo todo, gesticula, maquê, né? Usa as mãos para se comunicar. Isso é pura comunicação. Às vezes um gesto diz muito, né? Então você vira para uma criança e faz assim, ou você vira para alguém e faz assim. Você está comunicando, né? Você está dizendo, você está transmitindo uma informação e não está fazendo uso de palavra alguma. Às vezes a maneira como você olha. Lembra que numa outra aula eu falei, quando éramos crianças, os nossos pais, pai, mãe, olhavam para a gente com aquele olhar meio assim de reprovação e nós já sabíamos que, opa, hora de recalcular a rota, hora, né, de olhar o que está errado, porque eu estou correndo um sério risco aqui. A comunicação humana se dá por meio de múltiplos recursos, tá? Então hoje as provas cobram de você a interpretação de texto que vai além do texto palavra, né, e que entende o texto como uma codificação capaz de transmitir efetivamente uma informação de um emissor para um receptor. Tá? Então, basta que comunique, então eu já posso considerar texto. Eu tenho um convite muito especial para você que está assistindo a essas aulas aqui no canal da Aprovação Ágil. Você está convidado para entrar no nosso novo aplicativo da Aprovação Ágil. Inclusive, vou liberar uma super condição para você entrar agora mesmo no nosso novo Acesso Prata. Com o Acesso Prata, você vai ter acesso ao curso completo dessa matéria que você está vendo aqui e não só o curso teórico em videoaulas. Você terá acesso ainda a aulas práticas de engenharia reversa, os materiais enxutos de língua portuguesa, de redação e não só dessa matéria, viu? Você terá acesso aos cursos completos de todas as matérias de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática e ainda aos nossos cursos de metodologia, os desafios do Aprovação Ágil, as imersões, workshops. Então tem muito conteúdo. Para você ter uma ideia, são mais de R$ 9.000 em cursos por um valor praticamente simbólico que eu vou liberar para você agora, menos de R$ 1 por dia, R$ 29,90 por mês, naquele sistema ainda que nem come o limite do seu cartão de crédito. Então clique aqui no primeiro link da descrição para aproveitar essa condição agora mesmo, antes que ela saia do ar. Continue com a aula e, claro, a gente se vê dentro do aplicativo da Aprovação Ágil, tá? Voltando aqui para minha apresentação, vejam lá, próximo slide. Como estudar semântica? Opa, isso nos interessa muito, né? Então, já que estamos falando que a semântica é essa parte tão bacana, tão legal, do estudo gramatical, que nos permite ir além do óbvio e pensar, né, em como o veículo, a palavra funciona como veículo do significado para a nossa comunicação, como é que eu estudo, né, essa parte da gramática tão necessária, tão importante, que hoje é a estrela das provas? Vejam lá, entendendo uma série de conceitos básicos que servirão como as nossas ferramentas para trabalharmos o significado expresso por meio dos textos todos com que iremos lidar nas provas e na vida. Sim, minha gente, semântica é algo que, uma vez que você estuda, você aplica nas provas, mas aplica também na vida, porque você passa a ter um olhar diferenciado sobre todos os atos comunicativos de que tomamos parte. Então, só benefícios, sabe? Aquele negócio em que só há benefícios, está aqui, o estudo da semântica. Porque, afinal de contas, nós nos comunicamos o tempo todo. Inclusive, o tempo todo, inclusive não, durante todos os dias da nossa vida. Convido você, então, a refletir comigo sobre os seguintes conceitos chaves. Aí, minha gente, prestem atenção. A partir de agora, vou colocá-los a par de alguns conceitos fundamentais dessa parte do estudo gramatical, que é a semântica. Aconselho veementemente que você tome nota o tempo todo, tome nota, faça seus registros, faça seus resumos e aproveito para lhes dar o seguinte conselho. Toda vez que você estudar uma aula, fizer os seus registros por escrito, passe a usar esse material anotado, né, ou mesmo o material da videoaula, enfim, não importa, para revisões sistemáticas. Como é que você fixa o conteúdo que você estuda? Fazendo as revisões. Revisões constantes, seja por meio da resolução de exercícios, seja por meio da leitura das suas anotações. Não adianta nada você só anotar ou copiar conteúdo de videoaula se você não transformar isso em combustível para a sua memória. Você só vai gravar determinadas informações na sua memória a partir do momento em que você tiver contato constante com esse conteúdo. Então é fundamental que você vire e mexe, faz aí um retrocesso, olha para aquilo que já passou, olha para aquilo que já estudamos e vai sempre somando. O conhecimento é uma construção. Você vai colocando tijolinhos nessa parede
E até chegar ao topo, né, você vai solidificando aquilo tudo, assentando aquilo tudo que veio antes. Não deixem de fazer revisões constantes. Isso dito, vamos então para a continuação da nossa aula. Quais são os conceitos que eu quero apresentar a vocês? O primeiro deles é o conceito de linguagem. Bastante importante, bastante necessário, porque estou falando disso simplesmente desde que começamos. Aliás, desde lá as divisões da gramática, nosso primeiro módulo, tenho falado para vocês a respeito dessa nossa capacidade humana que nos singulariza entre os animais. O ser humano é capaz de articular uma linguagem e usar dessa linguagem para a sua comunicação. Dê uma olhadinha comigo aqui na tela, na nossa definição. A linguagem é o resultado da capacidade comunicativa dos seres. Somos dotados dessa propriedade comunicativa e fazemos uso dela para o nosso benefício, para os nossos interesses. É o instrumento que o emissor utiliza para transmitir as suas mensagens. Quem fala, né, quem vai iniciar um ato comunicativo, tem objetivos a serem alcançados e, para atingi-los, essa pessoa, o emissor, faz uso da linguagem. Claro que linguagem é troca, né? Então, eu mando uma informação e eu recebo uma informação de volta do meu interlocutor. A comunicação é toda feita com base nesse dialogismo. Dialogismo, diálogo, né? Troca de informações. Todo ato comunicativo pressupõe troca de informações entre os interlocutores, entre aqueles envolvidos naquele ato de comunicação. Ok? Voltando aqui para a definição de linguagem, existem diferentes tipos de linguagem, que de maneira geral podem ser agrupados em dois grandes grupos. O grupo da linguagem verbal e o grupo da linguagem não verbal. Vamos entender com propriedade esses dois conceitos nos próximos slides. Acompanhe aqui comigo. Começo falando sobre a linguagem verbal. Minha gente, o que é linguagem verbal? É aquela que se processa por meio das palavras. Então, há um código, que é a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, e a partir desse código, nós vamos revestindo as suas unidades, que são as palavras, daqueles significados que nós pretendemos levar adiante. Então, comunicação verbal é toda aquela que tem por base a palavra, seja ela escrita, seja ela falada, que tem por base a língua. Acompanhe a definição. Linguagem verbal é toda aquela que se processa por meio das palavras, sejam elas faladas ou escritas. As linguagens verbais constituem as formas de comunicação mais sofisticadas de que dispomos, uma vez que as línguas são a nossa forma mais recorrente e produtiva de comunicação. Isso é muito fácil de constatar, isso é muito fácil de perceber. Se você tem uma informação para passar adiante, o que vem primeiro à tua cabeça? Tirar uma foto? Fazer um desenho? Usar de mímicas? Linguagem de sinais? Não. Se tem algo que vem à minha mente e que eu preciso transmitir aos meus interlocutores, a primeiríssima forma que me ocorre é por meio de palavras. É acionar o meu aparelho fonador operando aquelas escolhas que eu disse para vocês são cerebrais, né? A gente vai selecionando aqui no nosso vocabulário